Ok, pessoal? Vamos lá. Boa noite a todos. Começando agora a coletiva de imprensa pós-jogo com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês. Marquinhos, o que você entende que faltou à sua equipe, pelo menos no ponto de vista vontade? O segundo tempo, assim, a equipe foi mais assertiva, né? Ela deu uns botes certos, ela teve mais essa questão de brigar e buscar a bola que a gente não viu no primeiro tempo. Mas é claro que o olhar do técnico ele vê outras coisas. Você estava com os jogadores nos pouquíssimos treinamentos que você teve condição de ter. Então, o que você entende que faltou do primeiro tempo e mesmo no segundo, o que você ainda quer a mais da sua equipe para conseguir a primeira vitória em casa, né? Que poderia ter ocorrido hoje, mas não aconteceu. Boa noite. Bom, Danilo, né? Muito bem observado, Danilo. Parabéns pela leitura e realmente o que nós observamos foi essa condição e situação também. Um primeiro tempo que ficou muito abaixo, ficamos abaixo, jogamos distante, longe os setores, né? Descompactados. E a equipe do Atlético nós sabemos que é uma equipe de muita força, de muita transição e de muita velocidade. E oferecemos a eles essas condições, ainda mais pelo lado direito com o Rainer ali, onde nós sabíamos dessa situação e tentamos anular. Tivemos dificuldade durante o primeiro tempo, né? Infelizmente sofremos o gol e no intervalo tivemos que mexer para que se pudesse reorganizar a equipe, taticamente, tecnicamente e mentalmente. E o time dando a resposta no intervalo. Como tu bem colocaste, com poucos treinamentos, né? Uma coisa quando tu acaba sendo adversário dos atletas, outra coisa é você, no dia a dia, principalmente nos jogos, colocando os atletas, conhecendo as características e até no quesito tático e mental, para saber o acervo de conhecimento e a forma como vinha jogando. A gente procurou nesses 3 jogos e meio, vamos colocar isso, manter aquilo que vinha sendo trabalhado, que vinha sendo modelo, mas não tendo, né, ainda essa questão da opção de velocidade dos lados e a perda do Mendonça. A gente tentou e procurou criar ali os jogadores mais técnicos, com o Vina, com o Lima, né? E aí, no intervalo, nós colocamos o Eric para que pudesse voltar a ter um pouquinho mais essa profundidade, algo que está faltando. Então, eu creio que nesse pouco espaço de tempo, a gente, que ainda teremos para treinamento para o jogo de quarta-feira, corrigir algumas coisas, observar esses 4 jogos e agora já colocar o dedo naquilo que eu preciso, naquilo que eu entendo que seja necessário para o time voltar a vencer e voltar a crescer, sem dúvida nenhuma. Alô, Marquinhos, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal O Povo e da Rádio Povo CBN. Marquinhos, novamente eu vou ter que tocar nesse ponto de criação do Ceará. Eu entendo que o seu trabalho está muito no início e eu entendo que você talvez não tenha o seu principal jogador. Mas, Marquinhos, hoje foram apenas 8 finalizações e 21 cruzamentos, se eu não me engano. Desses 21, apenas 3 corretos. O Ceará tem cruzado mais com você e tem finalizado menos. Eu queria saber se foi algo que você já percebeu e pretende corrigir, Marquinhos, porque já é o 4º jogo que a gente observa essa queda na finalização e aumento em cruzamento. Perfeito, muito bem colocado. E também pela questão até mesmo da falta de profundidade de atacantes, a gente acaba tendo que fazer com que os laterais pisem no último terço. O lateral pisando no último terço recorre, né, à tática do cruzamento. E aí quando tu tem Kleber, Peixoto ou Zé Roberto dentro da área, que são bons cabeceadores, você tenta esse argumento técnico, né, e tático jogado. Mas muito bem visto, a gente precisa voltar a ter um maior índice de finalizações, sem dúvida nenhuma. Agora, parece desculpa, mas todos os treinadores têm falado isso. O calendário ele tem sido cruel, né? E nós perdendo esse jogo de transição, onde tem mais espaço, esse jogo de transição ocupa mais espaço para que tu possa finalizar no adversário, no gol adversário, acaba ficando mais difícil, né? Não tendo, acaba ficando mais difícil. É o trabalho, nós temos que continuar trabalhando. Acredito nesse grupo, né? Eu parabenizei pela entrega do segundo tempo ali, sabemos que faltou. Nós vamos numa sequência difícil e pesada, sabíamos disso, né, passar por essa turbulência aí, mas também hoje saiu o gol. Eu creio que a forma como saiu, né, finalizando, coisa que nós precisamos, saiu o gol que nos 3 jogos anteriores não havia saído, né, então eu creio que agora a gente começa, como eu falei anteriormente, foram 4 jogos, já agora diagnostiquei, observei, agora eu vou colocar o dedo, agora eu vou entrar com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vi nesses 4 jogos aí como análise, e agora eu coloco o dedo para que a equipe possa evoluir e crescer. Marquinhos, boa noite. Eduardo Trovão, do Futebolês.
É um trabalho no começo, como você falou, né? O calendário não permite treino e tudo mais. Mas, apesar de tudo isso, existe o fato, né, de que nesses 4 jogos o Ceará não venceu e não fez grandes atuações assim. Você falou muito sobre o mental. Queria saber o que você entende sobre... Essa ausência de vitória pode influenciar demais no mental, principalmente vindo agora um jogo muito importante sul-americano? Futebol é confiança, né? Quando não se vence, é claro que vai diminuindo a confiança. Eu creio que o nosso time é maduro, é experiente, sabe do momento que está passando, mas também acredito muito no trabalho, acredito muito daquilo que está sendo realizado aqui no Ceará. E eu tenho a certeza e a convicção que as vitórias virão em sequência, no momento que nós conseguirmos ali implementar um pouquinho mais, ter um tempo maior, né, de trabalho e treinamento, porque foram praticamente 3 treinos, cada treino um volume baixo, porque não tem como. Né? Nós já perdemos o Mendonça, tivemos perto de perder o Vina, então nós temos que tomar alguns cuidados que é inevitável, e não é só o Ceará, todas as equipes têm passado por isso. Por isso a tabela está tão próxima, né? A tabela do Campeonato Brasileiro, a pontuação está próxima, está muito perto. Nós estamos aí a 2 pontos do 6º e 7º colocado e 2 pontos também do primeiro da zona de rebaixamento. O calendário tem feito isso e nós temos que saber trabalhar com isso. Eu acredito muito, nós temos conversado com o presidente, com o Dimas, com o Armando, com o João, e na abertura da janela, sem dúvida nenhuma, a gente vai incrementar para que se possa suportar essa intensidade de sequência de jogos que teremos até o final do Brasileiro e buscando um objetivo. E agora pensando em Sul-Americana. Sul-Americana, altitude, nós temos que amanhã avaliar os atletas como encontram-se um jogo desgastante, tendo que buscar, né, o resultado e não desistimos, lutamos até o final, para que se possa lá fazer um bom jogo e trazer um bom resultado, para que se tenha condição de ter a classificação aqui dentro da Sul-Americana. Boa noite, Marquinhos Santos, Evaldo Alisson, da Rádio Fusão. Marquinhos, você tem um jogo já quarta-feira, na altitude, às 19h15, contra um adversário que é sul-americano, né? Um adversário que é bem conhecido pela sua força também na sua casa. Como preparar essa equipe, já que o Ceará tem apenas um treino, né, na terça-feira lá, a representação amanhã é mais para recuperação, né, para os atletas. Como é que preparar essa equipe, né, para enfrentar esse grande adversário? E nessa semana já tem também outro grande adversário no sábado, que é o Internacional. Nós temos que pensar cada jogo, né? Não pode ser diferente, não adianta pensar no jogo do Inter no sábado, você antes tem que passar por esse jogo do The Strong, que é essa dificuldade que tu colocaste bem. Amanhã nós já viajamos, um deslocamento cansativo, não é fácil, mas o clube tem colocado toda a situação para que se possa fretar o avião, fazer todo o processo recuperativo, né? Todas as condições necessárias para que possamos fazer um bom jogo lá, sem dúvida nenhuma. Claro que tem a questão da altitude, mas temos que passar por cima de tudo isso. Né? Acho que o Ceará tem coisa grande sim a alcançar esse ano. Estou convicto disso, não mudo a minha convicção, apesar de não ter conquistado vitória ainda nesses 4 jogos. Mas eu acredito muito que nós vamos crescer, voltar a crescer no campeonato. Né? No momento que nós acertarmos ali e voltarmos até essa sequência de vitórias, nós vamos distanciar do bloco de baixo, nós vamos alcançar o bloco de cima dentro do Campeonato Brasileiro. E nas Copas, aí é uma estratégia diferente. Nas Copas, aí a gente tem que ser um pouco mais assertivos, procurar ser um time mais copeiro, né? Para que se possa entender a competição e não acontecer o que aconteceu no primeiro jogo da Copa do Brasil. Marquinhos, hoje você escalou de titular ali, já iniciando o Matheus Peixoto. Jogador que você conhece, trabalhou, acho que mesmo que tenha sido pouco tempo lá no Juventude, mas você trabalhou com ele no Juventude. Chegou com esse status para ser o cara do gol, o homem gol. Acho que, se eu não me engano, foi o 8º jogo dele, o 2º como titular, o primeiro você, né, como titular nesses 4 jogos. É um jogador que você pensa em dar uma sequência entre os titulares, de repente já até nesse jogo da Sul-Americana, o Matheus Peixoto aparecer novamente no time titular? O Peixoto é um jogador que eu conheço bem, né, que nós trouxemos quando estava no comando do Juventude do Red Bull. É um jogador que a gente sabe da condição técnica dele, mas precisa estar fisicamente, né, na ponta dos cascos. Ele passou uma situação complicada vindo da Ucrânia, né, não só ele, eu acabei de também trabalhar com um jogador que estava lá recentemente no América, né, que nós trouxemos, e eu entendo que estava numa situação muito semelhante. Então, acho que até a questão de readaptação, né, eu percebo que ele voltou fora de ritmo ainda, de forma, ele tem trabalhado, se dedicado muito, aí veio uma lesão, né, me parece, quando ele apresentou e ficou um tempo em tratamento,
A gente vai analisar amanhã. Hoje foi para que pudesse também refrescar um pouco o Kleber, né, que vinha de uma sequência de jogos e quanto a essa questão de risco que nós temos que minimizar de lesões para a sequência da temporada. Então a gente tem que, aos poucos, entender, analisar e trabalhar estrategicamente. Então, por conta disso, eu entendi que era importante também o Peixoto começar esse jogo, mas amanhã nós vamos analisar, ver os dados, né, fisiologicamente, fisicamente, para que se tome a melhor decisão no jogo do The Strong. Marquinhos, o Ceará sai de uma competição onde ele está com dificuldade de vencer em casa, né, ainda não venceu em casa, para uma competição onde ele não sabe outro resultado que não seja vitória, porque é um time com 100% de aproveitamento na primeira fase. Você falou, com outras palavras, mas que, e eu concordo, o anímico é muito importante no futebol, né? De alguma forma, esse retrospecto tudo positivo, ele pode ajudar alguma coisa nesse Ceará para essa partida da Sul-Americana, nessa competição que é só vitória, ou tem sido só vitória para o Ceará até aqui? Sem dúvida, sem dúvida. É uma competição em que o Ceará se posicionou muito bem, né, tendo a experiência de fazer essa competição sul-americana e soube trabalhar com a competição, né, aproveitou do momento o qual vem vivendo. Nós não podemos, agora, nesse exato momento de jogo eliminatório, achar também que nós vamos chegar lá e atropelar, passar por cima, porque vale lembrar o que o The Strong fez com o Atlético Paranaense, que hoje está no G4, né, quase tirando o Atlético da Libertadores. Então, é uma equipe perigosa, uma equipe que sabe jogar na altitude, né, mas nós temos que nos posicionar, saber fazer o jogo de imposição, de controle e buscar a vitória lá dentro, mas de maneira organizada, de maneira mental também, estrutural, taticamente, para que se tenha a condição aqui dentro de casa de firmar a classificação para a próxima fase na Sul-Americana. Marquinhos, o Ceará ele é dono da segunda maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro. São 10 jogos sem perder. O líder, o dono da maior sequência é o Palmeiras, que está em primeiro lugar, e o da terceira maior é o Atlético Paranaense, que está em terceiro lugar. Isso, Marquinhos, se dá muito às vitórias conseguidas por essas equipes. A sequência do Ceará é composta por 8 empates e apenas 2 vitórias. O Ceará hoje é a equipe que mais... Perdão. Não, 2 vitórias. 2 vitórias. Perfeito. 2 vitórias, 8 empates e 2 vitórias. E até entrando nesse mérito, o Ceará hoje é a equipe que mais empata no Campeonato Brasileiro. Marquinhos, eu queria saber, claro, obviamente esse problema vem antes de você, não veio com você, né, esse problema dos empates, mas você ainda não conseguiu sua vitória. Temos que resolver. Eu queria saber qual é o planejamento que você tem para esse número de empates exacerbados que o Ceará tem tido e se vocês valorizam, apesar disso, a sequência de 10 jogos sem perder. Em relação a esse processo, né, de construção, né, quando se tem uma troca, não houve uma ruptura, né? No entanto, que eu tenho, como eu falei anteriormente, foram 3 jogos e meio nesse primeiro tempo, que eu mantive uma estrutura e dei sequência daquilo que estava sendo feito. Porém, com a perda do Mendonça, né, tirando o jogo do Atlético Mineiro, que no meu ponto de vista ele foi muito consciente, taticamente falando, né, nós oscilamos dentro do jogo. E hoje mais um, contra o Cuiabá, mesmo contra o Fortaleza, nós fizemos 2 primeiros tempos muito bons e caímos demais no segundo. Hoje nós fizemos um primeiro tempo muito abaixo, né, e um segundo tempo bom, razoável para bom, né, não o suficiente para que se possa já classificar como o excelente para buscar a vitória. Mas eu acredito de que nós estamos construindo. Claro que no Campeonato Brasileiro, quanto menos empatar, melhor, né, você tem que buscar as vitórias o quanto antes. Mas, volto a dizer, em função do calendário, nós temos visto muito empate, né? E isso tem feito a tabela ainda continuar muito próxima e achatada. Aquele que tiver um elenco e que possa oferecer condições de rodar e buscar, sem dúvida nenhuma, vai disparar daqui a pouquinho ali na frente, e nós acreditamos nisso, né? Eu acredito nessa situação, acredito no meu elenco, sei do que o presidente, a diretoria tem trabalhado para que se possa buscar opções, não é fácil, né, mas eu acredito nesse grupo. Eu sei que eles, mentalmente, tem sido difícil esses jogos, essa sequência, mas eu falei para eles no vestiário ali, eu os parabenizei pela entrega, pela dedicação, né, e um ponto que, se não é para ser comemorado os 3 que nós queríamos para subir e bater primeira página da tabela, é um ponto que soma-se ali, ao final desse Campeonato Brasileiro, essa maratona de 38 jogos, fará diferença, sem dúvida nenhuma. Obrigado a todos. Obrigado, professor.